Salve espectadores do canal! Apesar de o título dar a entender que ele traz uma resposta à pergunta do título, o vídeo de hoje não vai trazer nenhuma resposta definitiva, mas ele vai tentar desconstruir algumas respostas clichês que vocês já viram por aí. Com certeza, alguma vez na vida, você já se perguntou ou viu alguém se perguntar o motivo dos Estados Unidos terem dado certo e o Brasil e a América Latina não terem dado certo. E com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer que isso ocorreu por conta do tipo de colonização de cada caso. O vídeo de hoje não vai trazer nenhuma resposta definitiva, se é o que você está procurando. E se é que existe alguma resposta definitiva. Mas vai bater de frente com algumas respostas equivocadas que há anos se espalham pelo Brasil e que vão sendo repetidas geração após geração. Se você não é inscrito do canal, peço que se inscreva para nos ajudar a crescer cada vez mais. E caso você seja novo por aqui, é importante dizer que nós temos uma página no Apoia-se, cujo link está aqui embaixo na descrição. E temos também a Obrigastore, a loja de leitura obrigatória. Se você gosta de ciências humanas ou estuda nessa área, dá uma olhada lá. Nós temos camisetas e canecas com estampas exclusivas que foram desenvolvidas especialmente para nossa loja. O link para tudo isso e para as nossas redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar em mostrar mais se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube. A discussão sobre esse assunto é longa e eu não sou um especialista nisso nem de longe. Logo, o vídeo será bem resumido mesmo. A base desse vídeo é o capítulo 1 do livro História dos Estados Unidos, capítulo esse que foi escrito por Leandro Carnal, professor da Unicamp. Você pode clicar nesse card aqui, se você estiver no YouTube, para assistir ao vídeo de resenha que eu já fiz sobre esse livro aqui no canal. Se vocês quiserem mais informações, eu recomendo que vocês vão direto ao livro e às leituras que o autor recomenda. Eu pessoalmente sempre recomendo a leitura desse capítulo para todo mundo, especialmente ao pessoal que ainda acredita nessa ideia ultrapassada e totalmente sem respaldo de que os Estados Unidos deram certo porque foram uma colônia de povoamento, tocada por protestantes anglo-saxônicos, e a América Latina teria dado errado porque teria sido uma colônia de exploração tocada por católicos ibéricos. Primeiro vamos explicar aqui certinho o que significa falar em colonização ibérica e colonização anglo-saxã. Ibérica diz respeito à Península Ibérica, que é a região europeia onde ficam hoje a Espanha e Portugal. Já anglo-saxã se refere à Inglaterra, já que anglo-saxão é a denominação que é dada à fusão de povos germânicos que se fixaram no sul e no leste da Grã-Bretanha, isso pelo século V mais ou menos, sendo esses povos os anglos, os saxões e os jutos. As colônias de exploração ibérica, segundo essa visão de mundo que se espalha até hoje, seriam colônias de exploração, cujo objetivo era enriquecer as metrópoles europeias à base de extrativismo, e as pessoas que iam para essas colônias faziam isso só para poder enriquecer e voltar para a Europa. Portugueses e espanhóis corruptos queriam apenas a maior quantidade possível de lucro no menor tempo possível, sem se preocupar com o que ficaria para trás nas colônias. Do outro lado, segundo essa visão equivocada de mundo, estariam as colônias de povoamento. As pessoas iriam para esses locais para morar definitivamente, com uma atitude que, ao invés de ser predatória e preocupada só com o lucro, se preocuparia com o desenvolvimento das colônias, pois elas seriam criadas para ser um local de moradia permanente. Por isso, as colônias anglo-saxãs seriam altamente desenvolvidas, formadas por pessoas honestas, trabalhadoras, de alto nível intelectual e com a base religiosa e moral protestante. Existe essa ideia de que, para as colônias de exploração, as metrópoles mandavam um pessoal mau caráter, de moral duvidosa, gente ambiciosa, enquanto as de povoamento receberiam pessoas qualificadas, de valor, que levavam sua honradez para o novo mundo, para fugir das perseguições da Europa. Pronto, tá aí uma explicação fácil, sobre a qual você não precisa raciocinar para explicar os problemas da América Latina e o sucesso dos Estados Unidos. Aqui deu errado por culpa dos colonizadores. Responde assim, com essa resposta simplista, e acabou a conversa. Outras tentativas de explicação foram propostas, como a de Viana Mug, que tirou a culpa de uma questão étnica e associou mais a geografia e a ética trabalhista protestante. Isso no livro Bandeirantes e Pioneiros. Sobre a geografia, o autor aponta que os Estados Unidos teriam maiores planícies e rios excelentes para navegação, além de uma natureza mais amigável para o explorador. Já sobre a religião, fica bem óbvia a influência de Max Weber. Na Idade Média, a Igreja Católica tinha uma grande desconfiança com a moralidade atrelada ao lucro e aos juros, como Jacques Le Goff inclusive estudou em um de seus
seus livros mais conhecidos, A Bolsa e a Vida. O ideal católico, teoricamente falando, via o lucro com desconfiança, enquanto os protestantes, especialmente os calvinistas, tinham desenvolvido uma postura diferente. Os protestantes entendiam que Deus ama o trabalho duro e a poupança, a ponto de o dinheiro ser um sinal externo da graça divina. O ócio e o luxo seriam pecado, e essa mentalidade teria supostamente sido fundamental na consolidação dos territórios protestantes, como mais desenvolvidos que os católicos. Já Richard Morse, outro pesquisador mais recente, teria afirmado em seu livro O Espelho do Próspero que o subdesenvolvimento da América Latina teria sido uma escolha política dos colonizadores ibéricos. Em outras palavras, as coisas deram errado porque os colonizadores queriam que desse errado. Não é o caso de transformar um continente em um sujeito com vontade própria, mas aqui o autor defende que os sujeitos construtores da história da América Ibérica criaram o mundo de acordo com as suas visões. Não que eles tivessem uma visão clara de como o futuro seria, mas... Enfim, vamos pensar um pouco sobre isso. O primeiro fato que contesta essas interpretações é o de que a colonização ibérica era, em quase todos os sentidos, mais organizada, mais planejada e mais metódica que a anglo-saxã. Ou seja, se nós quisermos olhar organização, planejamento como coisas boas, isso já classificaria essas colônias ibéricas como melhores. Mas nós vamos mais além. Nós só podemos falar em um projeto colonial nas áreas colonizadas por Espanha e Portugal. Só nelas houve uma preocupação constante e sistemática sobre questões relativas à América, enquanto a colonização dos Estados Unidos não teve nada de sistemática. No século XVII, quando a América Espanhola já tinha universidades, bispados, produções literárias, produções artísticas já de várias gerações, a costa inglesa da América do Norte era um amontoado de pequenas aldeias que passavam fome e eram atacadas pelos nativos locais. A Península Ibérica enviava para as Américas homens de todos os tipos. Entre os primeiros franciscanos que foram ao México estava um parente do próprio imperador da Espanha. No Brasil, junto do primeiro governador, veio a Ordem dos Jesuítas, o que já quebra logo de cara a imagem de que, para o Brasil, só vieram ladrões, estupradores... Assim como é falso dizer que só foi gente de bem para a América do Norte. E não vamos nos esquecer que uma das poucas colônias inglesas que se desenvolveu e deu certo, que foi a Austrália, tem no seu DNA o fato de ter sido uma colônia penal, para onde os ingleses mandavam prisioneiros numa região considerada hostil e inóspita. Ou seja, a índole dos colonos não é suficiente para explicar nada. Esse tipo de visão leva o debate para uma análise de moralidade que não explica muita coisa e mascara outras discussões estruturais, políticas, sociais e econômicas muito mais importantes para compreender a formação de uma nação e o seu sucesso ou seu fracasso. Comparando os primeiros 100 anos de colonização em ambos os casos, seria possível perceber que a América Ibérica era muito mais urbana, tinha mais comércio, maior população e produções culturais e artísticas mais desenvolvidas. É possível dizer que é justamente por isso que os Estados Unidos tiveram muito mais facilidade em proclamar a sua independência, ainda que a efetivação dela tenha sido dada através de um conflito armado que durou anos. Foi justamente a falta de um projeto colonial por parte da Inglaterra que criou as condições de descaso e humilhação que foram levando os colonos a mudar de uma postura reformista em relação ao rei da Inglaterra para um movimento de independência na marra. Quando a Inglaterra decidiu tentar implantar um projeto de colônia para tentar agradar a esses colonos nos Estados Unidos, já era tarde demais. O mundo ibérico passa uma ideia de permanência. Quem quer só enriquecer e voltar para a Europa não fica 3 séculos construindo e reformando uma catedral como a da Cidade do México. Todo o investimento e planejamento de infraestrutura, de construções enormes e duradouras, não é uma característica de uma colonização efêmera e aproveitadora. Tinha que ter coragem para vir para a América como colono. Voltar para a Europa era muito difícil e a própria ida era bem mais complicada, não só pelos recursos, mas pela dureza da viagem e o risco de doenças e morte. Mesmo no século XIX, Simão Bolívar, que era filho de uma das famílias mais ricas das Américas, teve dificuldade para conseguir uma licença que permitisse a ele estudar na Europa. E a ambição dos colonos era igual nos dois contextos. Quando foi descoberto o ouro na Califórnia e no Alasca, os puritanos do norte se comportaram igual aos católicos das Minas Gerais, jogando no lixo a diferença de raça e religião como fatores determinantes e fundamentais para o sucesso e fracasso das colônias.
Claro, a gente não pode cair aqui em um dualismo de colonização boa e colonização ruim, ou achar que os impérios ibéricos eram impérios legais que só queriam levar progresso, rua, trabalho, bíblia para os pobres nativos. Tudo que envolve os mundos coloniais é complexo, como qualquer outro processo histórico macroscópico e que perpassa tantos séculos. Bom, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente continuar crescendo. E se quiser dar um like nesse vídeo, também ajuda bastante. E não se esqueça de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que diz que o Brasil seria primeiro mundo se fosse colonizado por ingleses ou holandeses. Na descrição do vídeo vocês acham vários links sobre as nossas redes sociais, a página do Apoia-se, que você pode acessar clicando aqui embaixo, e dá uma olhada na Obrigações, talvez você ache algo que te agrade por lá. Muito obrigado e até a próxima!